Olá, bom dia. Vamos ver quem vai ser a primeira a tá entrando na live. Uma live meio fora de horário, que a gente não costuma fazer, mas com muito prazer de estar aqui com a Érica. O prazer é todo meu. Olha lá, vamos ver. Olha lá, já entrou a Naninha. Bom dia a todas. Então, tô aqui com a Érica, primeira vez que ela tá aqui no Ateliê Cris Maser. Muito prazer de estar aqui, Muito bom adorei estar estar com você aqui. Ela vai ensinar uma bolsa maravilhosa que eu já vou mostrar pra vocês, tá assim, imperdível. A Érica é de Bauru e você também tem um ateliê lá, né, Érica? Tenho um ateliê, eu dou aula de costura criativa, de patchwork, de bonecas. Vendo os tecidos da Cris lá também e... faço vende de tudo peças um pouquinho, prontas também, vendo as né? peças prontas também. Pela Eu internet tenho um espaço, você vende? vendo tudo, vendo, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp e vendo pelo site também. Olha lá, temos um monte de coisa para estar conversando durante a live com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto da costura, sobre a Érica, sobre o tecido, vão perguntando, que como eu sempre falo, eu gosto de uma live que a gente, como se estivesse numa sala de aula presencial, onde todo mundo conversando, todo mundo batendo papo, né, Érica? Pra ficar bem isso que é gostoso. Eu vou dar uma virada agora aqui no celular para mostrar a peça. O tecido que ela vai usar é esse aqui, que é um linho misto maravilhoso. E a peça, gente, olha a bolsa. Essa bolsa aqui que ela vai estar ensinando hoje com esse tecido. E assim, ela tá um arraso. E ela fez duas opções, que a outra é nessa aqui, que ela utilizou o linho rústico da Cris Maser. E aqui ela no linho misto estampado. Gente, tá assim, vocês não têm noção desta bolsa, como tá linda, não, Érica? Maravilhosa. Eu acredito que até nos listrados também da coleção vai fazer sucesso. Sim, é um modelo bem legal, né? Sim. A coleção nós temos ela no marrom, que foi utilizada, e também no verde, que com uma alça cru, ou mesmo verde, vai ficar maravilhosa, né? Vai. Eu acho que até com a alça marrom ela vai ficar bem bonita. Sim, olha lá, todo mundo já dizendo lindíssima, que o tecido é maravilhoso, a bolsa tá de muito bom gosto, parabéns. Muitas pessoas já mandando mensagens. E como a Érica falou, né, ele tem também nas listas, tanto verde como marrom, a folhagem, e aqui é o linho rústico, que ela utilizou também na outra bolsa. Então, vamos para o que interessa, né, para a aula. Aí vou começar a falar já, eu sei que vão perguntar muitas vezes, mas o projeto... Ela fez o projeto, vou dar aqui na tua mão. Não tá impresso todo aqui, mas ela vai explicar um pouquinho como que nós vamos ter o kit à venda com o projeto e os tecidos. Então, vocês vão receber dessa forma, em folha sulfite. O projeto, ele vem já com a primeira página, ele já vem explicando todo o material que é necessário, né? A quantidade do tecido, das alças e tudo mais. E essa quantidade já vai vir no kit, tudo certinho. E aí vem um molde... Ele, como não cabe numa folha A4, ele é dividido, vem com toda a indicação aqui de montagem do molde, que aqui a gente vai fazer as laterais, e tem o molde que a gente faz a frente e costas, que é o mesmo molde, né? Frente e costas e as duas laterais. A bolsa é feita em 4 partes. E aqui tem as letras, né? Olha, no cantinho da folha, letra C, aqui, e aqui também a letra C, que vocês vão recortar e juntar essa parte pelas letras, ó, é C e D nessa parte. E tem o restante do molde que daqui a pouco acho que vão me entregar aqui. Eu sempre gosto de explicar isso. Aqui eu costumo usar a dobra do tecido. Não necessariamente eu preciso dobrar o tecido para cortar. Eu sempre coloco o tecido, eu vou pegar um aqui que já tá inteiro, que aí dá pra mostrar melhor. Ó, aqui eu já fiz e já coloquei até num papel mais durinho pra ficar fácil da gente usar. Então, aqui eu tenho a dobra do meu tecido, eu vou colocá-lo assim, vou riscar e eu vou dobrar, vou virar o meu molde. Eu não uso ele com o tecido dobrado, já deixo inclusive a marcação aqui do centro, na frente e nas costas, porque depois é onde eu vou alinhar a minha alça. Certo. Tá? Tá joia, assim então. Que a gente costuma usar. Então, vamos pra aula. Isso aí. Bom, aqui eu já deixei um pouquinho adiantado, mas eu vou passar pra vocês todos os passos bem certinhos. Olha, primeiro a gente vai pegar aqui
O tecido inteiro eu deixei ele cortado só pra gente adiantar um pouquinho, não ficar uma live muito extensa, que sei que todo mundo tem o dia corrido, né? Então, eu coloco o meu molde no avesso do meu tecido, eu risco, né, toda a volta e faço a marcação aqui do centro. Já deixo marcadinho aqui. Inclusive, se eu quiser virar, como eu vou pôr aquela alça aqui no meio, que vai fazer esse acabamento, eu já posso usar o molde aqui também e riscar, né, fazendo bem certinho os meios. E faço essa marcação aqui, pra eu já ter o meu parâmetro do colocamento da alça, tá? Tá, aqui fez o risco completo. Isso, eu tô usando a caneta que apaga com ferro, tá? Nunca deixe caneta perto, caneta que não apaga perto, pra gente não ter perigo de errar, né? E aí, eu venho e eu vou cortar só no meu risco externo. A bolsa é metade do molde, mas eu tiro a parte peça inteira. Quer ver? Vamos voltar na parte do avesso? Isso. Mostrar virando o molde, que é na peça. Aqui, então, eu risco aqui, né, toda a volta, faço a marcaçãozinha aqui, e aí eu viro o meu molde assim e faço o risco aqui desse outro lado, né? Aproveito essa marcação que eu fiz pra eu saber certinho que foi onde eu tenho que dobrar e não ficar o molde deslocado. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o molde da lateral. Então, frente e costas, ele é o mesmo molde. E aqui, a lateral é o outro molde que a gente tem e vai fazer a mesma coisa. No kit vem todos os moldes, tá? Muitas pessoas falando bom dia. Deixa eu só ver que tem gente que fez uma pergunta aqui. Onde que tá? Perdi a pergunta. E tem gente querendo o tecido da live de ontem, a Fazendinha, que diz que já esgotou o avental. Gente, logo ele vai chegar à reposição, fez muito sucesso, realmente. E a Tana mandando um dia abençoado para todas. Amém. E a gente vai estar avisando quando chegar. Deixa no site, querendo que avisa. Daí, quando chegar a reposição, você recebe uma mensagem. E a marca da sua caneta, querem saber? Essa aqui é uma caneta japonesa. É uma caneta japonesa, esta. E aqui a gente acha fácil. A da Piloto, eu acho uma das melhores. Das melhores, eu também acho. Antes tinha na Calunga, faz tempo que eu não compro, não sei se ainda acha na Calunga. Eu acho que acha assim. Eu vendo da Lamax, então é uma que a gente usa no dia a dia. Também lá, não dá problema? Não dá problema. Eu tive uma vez uma marca que eu nem lembro mais qual era, que deu problema. Elas estão... Uma coisa que a gente tem escutado muito é que ela tá evaporando muito rápido, que a caneta acaba. A gente tem que lembrar que é uma caneta que apaga com o calor. Então, não podemos deixar dentro do carro, porque ela vai evaporando. A gente tem que evitar esses, né? Porque tem gente que deixa a bolsa, vai fazer aula, deixa a bolsa dentro do carro a semana inteira e a caneta vai evaporando, né? Então, por isso que isso tem acontecido. Então, ó, aqui, vamos pra a lateral, a gente faz a mesma coisa. Risca a volta toda, faço a marcaçãozinha aqui do meu meio, viro o meu molde e risco aqui o outro lado. Aqui na lateral, não é necessário eu fazer essa marcação que eu fiz pelo direito, porque não vai a alça, né? Esse detalhe de alça chique. Então, não tem necessidade, eu só risco duas, né? São 2 vezes de frente e costas e 2 vezes a lateral. Aí, o que a gente observa aqui, ó, nos moldes, vou virar aqui que fica mais fácil da gente enxergar. O que vai diferenciar os moldes na hora que a gente vai montar é que a frente e as costas, ela tem essa parte aqui maior e a lateral, ela é um biquinho, né? E aí, a gente vai fazer depois a junção disso. Antes de juntar, o que a gente precisa fazer é a colocação aqui da alça. Eu costumo usar a fita dupla face, tá? Então, eu pego a fita, gosto de usar a fita fininha pra não pegar muito nas laterais, pra agulha não ficar enroscando. Eu nunca vi ninguém usando fita dupla face na costura, hein? Ela é ótima. Ela é bem fininha, ó. Aquela de papel, né? Que é bem só pra segurar. A gente tem usado bastante, assim, pra facilitar, porque como a alça é grossa, fica ruim
pra poder prender com alfinete, né? Vai entortando todos os nossos Olha, alfinetinhos. o kit vai ser mandado para quem é do grupo Cris Maser, dos grupos de WhatsApp, vocês vão receber o link que para comprar direto o kit no site. E quem não tá no grupo do WhatsApp, vai estar no site crismaser.com.br o kit também, tá? O kit está saindo por R$ 85,00. Vocês vão receber o projeto na folha A4, no sulfite, e os tecidos que está sendo utilizado. A alça e esse cordão, que também faz parte da alça, o detalhe chique. da bolsa, não tá indo, tá? Porque a gente não vende esse material. E a aula ficará gravada para vocês olharem de novo. E olha lá, me falaram que o link que entrou no WhatsApp está dando errado. Então, quem tá lá mexendo no WhatsApp, arruma. Isso. Fernanda! Arruma aí pra gente. O bom é isso, que as pessoas já vão falando. É. E ó, esse detalhe que ela tá fazendo a marcação aqui é para esse detalhe da bolsa, esse tá? detalhe aqui, ó. Olha que linda que fica esse detalhe na bolsa. Então, aqui eu tenho a alça chique, tô com aquele meu risco, e eu vou posicionar certinho Gente, aqui, ó. A fita dupla face nem aparece, né? Não aparece. Ela Olha, vai, gente, ó, aqui na completamente gravação a gente não escondida, consegue ó. nem ver onde ela tá. Né? É só pra dar uma ajudada aqui mesmo, pra facilitar a nossa Gente, eu costura. falo que aula é isso. Você pode saber fazer muitas coisas, mas o legal é que você sempre aprende uma técnica. Alguma coisa diferente. Que a gente chama de pulo do gato diferente na aula. Já tô com Muito ela aqui, prático, ó, e não vai e sair ela do lugar. fica- Não precisa colocar A hora alfinete. que eu costurar, a agulha não vai bater nela. Bem então, legal. tá super tranquila. E aí a gente vai pra máquina e vai passar uma costura bem assim, na beiradinha mesmo, tá? Pra não ficar aqui, não é um pé de máquina, a gente pode pôr meio pé de máquina, vamos dizer Você assim. vai usar a agulha toda virada para as laterais, né? Máquina Isso. que tem esse recurso Isso, é a o gente mais usa fácil. sempre a agulha mais pro lado direito, né? Pra poder ficar bem no cantinho, Tá. tá? Olha, tem a Sueli falou que chegou agora e você vai ficar gravada. Sim, a aula vai ficar gravada no canal da Cris Maser do YouTube, no Instagram da Cris Maser, e vamos ver se a gente consegue compartilhar com a Isso. Érica também, pra estar no Instagram dela também a aula, tá? Ó lá, tem uma que falou, a Fabi, que também usa. Já vai costurar essa então, peça. aqui, ó, a gente já pode ir pra máquina. Eu vou costurar. Aqui, ó, ela colocou a agulha toda pro lado, Isso, e vou bem no cantinho mesmo. bem no cantinho. Qual o ponto que você vai usar? Eu tô usando ponto 3,5, porque o tecido já é um pouco mais grosso, a alça chique já deixa mais grossa, pra não ficar aquele ponto muito miúdo. E eu acho mais bonito, fica mais um Ah, eu pesponto, acho, né? fica Eu mais gosto da parte pespontado. externa com ponto maior. Isso, e é importante retrocesso sempre no começo e no final, tá? Que aí a gente já trava o nosso pontinho pra não ter perigo dele escapar depois. Outra coisa que eu acho importante, aqui até ficou pouquinho, mas a gente sempre deixar um pouco da alça pra fora da bolsa, né? Tá vendo? Aqui, ó, uma sobrinha, né? Porque às vezes a gente começa a costurar e ela anda, aí não fica faltando depois na hora que a gente finaliza a peça. Olha, bem na pontinha. Aqui eu tô usando até a linha um tomzinho mais claro, pra que daí pra visualizar direitinho a distância. Pronto, uma A parte parte. tá colocada. Gente, mas adorei essa ideia da fita, viu? Eu nunca Muito tinha usado. bacana. O kit vem com o gráfico, tá, Fabi? Vem em folha de papel sulfite, com a explicação, com o material que está sendo usado, a quantidade, né, de material e como montar, juntar as partes para fazer a frente e as laterais. São duas partes, frente e verso é o mesmo molde e as laterais também o mesmo molde. Bom dia a todos.
Qual o material dessa fita marrom? É alça chique. Chama alça chique. Tá? Ela é uma alça sintética. É uma alça sintética, mas você pode usar também, às vezes, no próprio tecido que a gente faz o forro, a gente pode cortar uma faixa, dobrá-la como um viés e também pespontar nas laterais, também fica bonito. Tem umas faixas de algodão também, quem isso. gosta. Tem a alça, assim, que é a alça de algodão também. A gente acha com mais facilidade a alça cru, né? Sim. Dessa de algodão. Porque também, assim, que algumas coisas a gente precisa acabar usando material sintético, né? Eu sou bem, assim, do algodão, mas algumas vezes a gente tem que dar uma misturadinha de material pra... Sim. Né? Mas... Que pra ver a cor, pra dar um efeito, porque diferente. não vai achar no algodão, acredito, nessa cor, é bastante difícil. É complicado. E o tecido que ela tá usando é um linho misto, tá? É o linho misto estampado, coleção Eva. Bem bonito, e é um tecido mais grosso. Ele é que a gente encorpado, tem, é bem né? encorpado. E tudo que a gente fez com esse tecido no ateliê já foi super sucesso. Nós já fizemos uma capa de almofada, já fizemos jogo americano, toalha de chá. E ficou tudo Gente, esse tudo tecido... bonito. Na minha casa, eu fiz as minhas cadeiras da mesa de jantar. Eu forrei com esse tecido. Ficaram maravilhosas. Eu preciso fazer pra minha casa, porque lá é aquela história, né, da casa de ferreiro. Não Até tenho o marrom nada. eu fiz já pensando nisso. Eu falei, olha, eu não sei se vai vender, mas eu quero marrom porque eu vou usar na minha casa. Bom, aqui então a gente tem a parte da frente preparada, já tá pronta. E uma parte lateral pronta também. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, o importante é isso. A gente tem que prestar atenção, porque nós vamos usar, na hora de juntar, uma lateral e a frente. Depois vem a outra lateral e a parte das costas, tá? Então, aqui, vou pegar a lateral, vou virar aqui na frente, vou colocar direito com direito e vou alinhar bem certinho aqui. Vou prender com alfinete. Não economiza no alfinete, gente, pra não andar. Eu acho que o acabamento é super importante. Ficar com peça torta não dá certo. A gente depois, às vezes, quer evitar fazer costura de segurança, prender, alfinete e tal, e depois tem um retrabalho, né? A gente acaba perdendo mais tempo do que se tivesse feito a coisa certa desde o começo. Olha lá, a Cris Poleto entrou. Bom dia, Cris. Olha lá, mais uma bolsa, hein? Que ela tá agora falando que ela tá na fase de aprender bolsas. Ai, é isso aí. Você viu a dica, Cris, da dupla face para fazer o detalhe? Achei ótima. Não tem como sair do lugar. Ó, aqui é outro detalhe que é super importante a gente lembrar. Nós vamos costurar agora toda essa lateral aqui, né? Que vai pra fechar. Quando eu chegar aqui embaixo, no final, eu vou parar aqui, ó, meio pezinho um pezinho de máquina, meio centímetro, tá? E vou deixar sem costurar. Isso eu vou fazer em todos os lados, porque quando eu for juntar a última costura, eu preciso fechar o fundo. Então, aí sim, todo esse pedacinho que não foi costurado vai ser fechado junto, tá? Então, eu vou pra máquina novamente e vou costurar essa lateral aqui. Estão perguntando onde compra alça. Você vende essa Eu vendo alça? alça. Olha lá, você tem site? Tem o site atelierericacis.com.br, Erica com K. Então, ateliê Erica Cis, Erica com K. Ela vende pela internet, quem quer presencial é de Bauru, então quem for da região de Bauru vale a pena ir conhecer pessoalmente, tem muita coisa maravilhosa, além da alça. Então... tem toda a parte, quando a gente usa outros modelos de bolsa, tem ferragens, tem acessório, tem bastante coisa, vale a pena. Sou suspeita pra falar, mas vale a pena. Um lugar bem gostoso, bem aconchegante. A bolsa não vai usar zíper, tá? O povo que tem o medo do zíper. Não, é uma bolsa bem despojada. A gente coloca só um botãozinho imantado. Se quiser fazer com um cordãozinho também pra amarrar, também dá certo. Aqui, essa costura eu tô fazendo com um pé de máquina, tá? Mas a agulha continua no meio, na lateral. Isso. Tá? Vocês estão vendo que aqui tá bem pertinho, né? Meio centímetro. Então, ela tá usando como guia o pé da máquina, mas a agulha está na lateral. Isso.
Pra quem usa máquina industrial, é o pezinho comum, do jeito que a gente costuma usar mesmo. Ah, esse é o tamanho da máquina industrial? É o tamanho da máquina industrial. Olha lá, falaram, a Érica é uma professora mil. Parabéns por ensinar tão bem. Beijos. Aqui, ó, tô chegando já bem na marcaçãozinha que eu fiz. Isso é bastante importante, tá? Porque eu não consigo mostrar, mas a hora que tirar da máquina, a gente vai mostrar que parou bem aonde ela marcou. Ó, então aqui tá bem, fica só esse pedacinho aqui solto. Pra quem faz toalha, essas coisas, já tá acostumado. Quando a gente faz canto mitrado, a gente sempre deixa esse pedacinho assim. E olha, quem sabe que tem amiga que gosta de bolsa, manda um recadinho, fala, entra na live, porque a bolsa é maravilhosa, gente. Ó, então aqui a gente já tem a lateral costuradinha. Metade da bolsa. Metade da bolsa. Vocês veem como é bem simples. Pronta, tá aqui. Fiz o mesmo processo, né? Só deixei adiantadinha. Então, essa parte, aqui, ela já... nós temos as duas partes, né? Então, e o bom é que não dá pra confundir em função do detalhe da frente. É, porque a gente já colocou nessa parte que tem, né, tá marcado no molde e tem a base maior. Então, agora é o que eu falei, que a gente tem que, agora na hora de colocar, a gente vai só lembrar que tem uma parte com alça, uma sem alça, uma com alça e uma sem alça. É por isso que eu falei que facilita esse detalhe da bolsa que você consegue montar. Isso. E agora, então, eu vou juntar essa parte, vou deitar aqui sobre ela, alfinetar novamente e vou acertar aqui o cantinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Vou juntar esse pedacinho que ficou solto, é o que vai bater certinho aqui embaixo, ó. Aí você fez alguma marcação também ou não? É, nem precisa, porque a gente vai vir e vai praticamente encontrar aqui, ó, com essa outra costura que a gente já fez anteriormente. Não, vai até o final, não vai deixar nada. Não, vamos parar meio pezinho de máquina. Ah, vai parar também. Lados a gente vai parar também, tá? Que vai ser aqui na direção mais ou menos dessa que foi feita anteriormente. Então, aqui, ó, vou juntar tudo aqui. Olha, Kátia, o tecido realmente ele é maravilhoso e assim para ser utilizado em muitas coisas, tá? Eu até falei para minha filha já fazer um vídeo mostrando as cadeiras que eu fiz da sala de jantar. Ficou maravilhosa as cadeiras e muito confortável, porque é linho com algodão, então ele tem um toque gostoso, né? Ele é muito legal. E não esquenta. Eu falo isso em termos de cadeira, de coisa que tem o contato com pele. Eu não gosto de tecido sintético, porque acho que gruda, né? Começa a transpirar. Aqui a outra lateral também eu já vou prender. Já vai prender. Ó, bem certinho ali em cima. Olha, o molde está sendo vendido o kit, onde a pessoa vai comprar o projeto, que vem o molde, tem falando o tecido, quanto tá usando, quanto precisa para alça, vem tudo explicado. E também o tecido, vai vir meio metro do linho e meio metro do forro, que aqui a gente vai utilizar o estonado marrom. E o kit tá saindo por R$85, tá? Ai, olha, lembrei agora. Hoje, como é dia 6 do mês 6, nós estamos com uma promoção de frete por R$6, tá? Que legal. Então, o frete para qualquer lugar do Brasil vai estar custando R$6. E continua, quem compra acima de R$250, tem o frete grátis. Mas, se você quer só o kit, olha, aproveita que você vai pagar apenas R$6 de frete, indiferente de onde você mora. Aqui, ó, tudo encaixadinho então, de tudo novo. encaixado. E aqui a mesma coisa, vai dar certinho aqui no fundo, ó. É importante ver essa junção para dar bem certo, para a bolsa não ficar torta. Ele encaixa perfeitamente aqui. E o molde foi feito para fazer essa costura estreita, tá? Então, quem costura na doméstica, coloca a agulha toda pro lado direito ou
usa o calcador, não usa o calcador como um guia. Isso, Se a máquina não tem. De meio centímetro. Olha lá, falaram sem zíper, meu medinho. Olha lá, não tem zíper, hein? Sim, a Erika é multitalentosa. Vocês viram que ela faz boneca, bolsa, costura criativa, patchwork. Dava numa aula ontem aprendendo quilting também, né? Gostou? Tá, maravilhoso. Gente, eu pra quilting eu tô fora, não faço. Adoro tudo que dá trabalho. As meninas, minhas alunas falam que eu sou meio louca. Adoro. O tempo todo no ateliê, fazendo as coisas e depois, a hora que chego em casa, ainda pego pra fazer. Os projetos também são todos eu que faço. Os moldes eu desenho tudo no computador. Olha que legal. Então, vai disponibilizar, vai ser desta forma, tá? O kit vai estar, o projeto tá sendo vendido junto com o kit de tecido. Então, se você gostou da bolsa, ficou apaixonada, a bolsa é maravilhosa. Vou mostrar ela novamente aqui atrás da Erika. Gente, é uma bolsa, tipo um sacolão, assim, que cabe muita coisa e muito linda, gente. Ficou maravilhosa a bolsa. E vocês estão vendo como é muito simples, né? Aqui, ó, com pouquíssima costura, a bolsa praticamente já vai estar pronta. Muita gente falando que ama bolsa. A mulher, não tem como mulher que não gosta de bolsa, né? Ó, gente, aqui já tá a bolsa toda fechada lateral. Ficamos só com essa parte aqui do fundo. Vou cortar as linhas aqui, que a gente deixa a peça limpinha, nada atrapalha. Olha lá, a Erika falou que o seu ateliê é lindo e aconchegante. E que você é especial e talentosa. Ai, obrigada. Ó. Não achei o kit no site. Gente, Marina, você tá aí ao vivo ou alguém... Como que tá colocado o kit para as pessoas encontrarem? Ó, aqui então ficamos só com o fundo aberto. Aqui que eu mostrei, né? Que era importante a gente deixar essa marcação aqui, né? Então, agora eu vou vir e vou fechar aqui. Aqui a gente precisa juntar, que são os detalhes, que são fundamentais aqui, ó. Então, deixa a alça certinha na mesma direção, mesmo que eu precise dar uma escapulida aqui. A gente acerta, mas a alça aqui é importante. Sim, fica que bem a gente juntinho, deixe bem certinho. E aqui colocar os alfinetes nas laterais, né? E ó, clipe na parte de cima, porque não vai entrar o alfinete nessa alça. Então, a gente entorta nossos bonitinhos. Então, aqui... Ou para quem não tem o clipe, se colocar bem do lado, de cada lado, assim, pertinho, aqui, já vai travar. Bem aqui já ajuda, tá? E agora eu vou... É só esse pedacinho que ficou aberto. Esse pedacinho que ficou aberto aqui, ó. De ponta a ponta da costura. Que vai continuar sendo um pezinho de máquina. Pra fechar aqui embaixo. Lembrando que é o pé de máquina, mas com agulha toda pra direita, tá? A costura continua bem estreitinha. É a costura medida de quem tem máquina industrial. Um retrocesso. Gente, eu não consigo, pedindo para colocar o link aqui na live, eu não consigo fazer isso. Olha, então, olha, o kit tá saindo por R$85, você vai receber o tecido da parte do direito, do avesso, mais o molde com o projeto. Ó, fundo fechado, a parte externa da bolsa está pronta. Tá? Sem segredo. Então, vou virar ela pro direito. Gente, é muito fácil mesmo essa bolsa. Muito fácil. E a gente, às vezes, olha assim por fora e fala, nossa, como que foi feita, né? Sim. Mas ela é muito fácil. Ó, aqui, então, o fundo ficou, né? É que ela falou, importante aqui bater a alça como se fosse uma continuação. Né?
Aqui, usar bem o tom da alça que você estiver usando. Aqui eu deixei esse um pouquinho mais no sobretom, pra gente poder, pra vocês visualizarem, né? Senão fica difícil de a gente enxergar. Mas no começo teve gente que falou, tem usar pra fazer o pesponto mesmo, a cor da linha de fundo. Também fica bonito. Ó, então aqui a gente tem a bolsa, né? Já. Eu gosto de usar sempre um hashi, aqui eu uso um hashi grandão, né? Aí eu passo sempre aqui por dentro da bolsa e as costuras, pra gente abrir bem aqui as costuras, pra ir pro ferro depois, assentar direitinho tudo isso, aqui a gente empurra tudo, pra esses cantinhos ficarem bem certinhos aqui, ó. Tá? O forro, eu vou fazer exatamente da mesma maneira, tá? Eu já deixei ele adiantado, mas vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar ele aqui. É, porque ele é igualzinho, você vai repetir o mesmo molde, né? 2 vezes iguais para fazer frente e atrás, e 2 vezes para fazer as laterais. Isso. Vai costurar da mesma forma. Da mesma forma, ó. Então, frente, costas e as 2 laterais, aqui e aqui. E o fundo exatamente igual. A única diferença é que em uma das laterais, não importa em qual, a gente vai deixar uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar a bolsa, tá? Deixa uma abertura razoável, não precisa ser exagerada, tá? Assim, que passe a mão, né? Que já dá certo. Eu falo assim, pra não deixar tão pequenininha, pra não ter risco de rasgar. Rasga, e aí, às vezes eu falo que eu prefiro fazer assim, um ponto invisível num pedacinho maior do que rasgar. Quem sabe, quem tem aula comigo já sabe. Ponto invisível, gente. Não vem fazer aquela costurona. Sim. E outro dia eu tava... Elas fazem escondido lá, né? Mas, só que agora aqui a professora não pode olhar. Sim. Eu até outro dia eu dei uma aula de ponto invisível, eu mesma. Então, no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, tem uma aula de ponto invisível, porque legal. Eu tava dando uma aula do avental e eu parei e falei, gente, aqui, olha, esse espaço não vou fechar agora, porque eu vou fechar depois com ponto invisível. Daí todo mundo, mas eu não sei fazer. Daí eu voltei e fiz uma aula de ponto invisível. Ponto invisível, fica aquela coisa, é difícil, é trabalhoso. Gente, senta ali, ó, na frente da TV. Sim, é o que eu falei, eu adoro. Mas um pedacinho assim é tão rápido. É um pedacinho de nada. E às vezes eu junto as peças que eu preciso fechar, porque tudo eu fecho à mão no final. Né? Todas as necessárias, bolsas, eu fecho sempre tudo à mão. Então, eu deixo reservado ali, depois eu vou e termino tudo de uma vez. E assim, a gente acha que é muito demorado e não é. 2 minutinhos você já fez e você tem um acabamento perfeito. Que quem pega fala assim, nossa, mas por onde que ela fez? Sim, exatamente. Né? Quem não conhece sabe que... Exatamente. Fica pensando, nossa, mas e aí? Então, ó, quem não sabe fazer, vai no canal da Cris Mazzi. Ficou muito boa a aula, porque eu recebi vários comentários de pessoas que fizeram e deu tudo certo. Muito legal. Olha, a Elaine falou que vai conhecer o seu ateliê sexta-feira. Eu não sei se ela vai hoje ainda ou na semana que vem. Tá, joia. Hoje eu tô aqui, a Fernanda tá lá, tá atendendo. Quem quiser já conhecer, ir lá passar na loja hoje pra conhecer, a Fer tá lá e atende vocês com todo carinho, tá? Olha lá, a Fabi falou que tá no site, é só escrever na lupa bolsa que já vai aparecer o kit. Ah, legal. Tem bastante gente que não tava achando, então... Aqui a gente vai aqui colocar a alça agora. Sim. A alça, como é que eu fiz? Eu trabalhei com a alça chique e eu sobrepus aqui uma alça de montana, que a gente também encontra, também, né, um material sintético. Pode ser feito com couro também, mas é que o montana é mais fácil da gente achar, tem um valor mais acessível e tudo mais. Não é necessário colocar, eu fiz por ser um detalhe a mais na peça, tá? Então, preparei, fiz a mesma coisa que eu fiz aqui na bolsa. Eu coloquei a alça, usei o montana um pouquinho mais estreito que a alça chique, coloquei as fitas dupla face, passei a costura de uma beiradinha, como eu fiz na bolsa, e tá pronta, né? Deixei aqui um pouquinho maior, né? Agora eu posso eu refilo aqui pra ficar bem certinha.
Olha, a Cláudia tá dizendo que o frete não tá com a promoção no site. Renê, faz favor de dar uma olhada se tá para todos os produtos o frete, que hoje o frete tá por R$6, tá? Mas se a pessoa quiser deixar só nessa lado, também não tem problema. Não tem problema, fica lindo da mesma maneira, tá? Aqui, então, pra eu colocar aqui na bolsa, eu vou posicionar a minha alça aqui, tá? Aqui, aliás. Vou pôr aqui direito com direito da alça na bolsa. Essa alça eu uso de 55 centímetros. 55 a 60 centímetros é o ideal, né, para uma alça curta. E eu vou posicionar ela centralizada. Aqui, como eu tinha falado antes, a gente deixa sempre assim, sobrando um pouquinho da alça, para ela não ter perigo de escapar na hora que porque às vezes a gente coloca muito justinho, quando vai costurar, ela entorta um tequinho, quando você vira, a bolsa já tá com a alça faltando um pedaço, e aí tem que desmanchar tudo. Então, sempre posiciona aquela centralizada, deixando uma sobrinha pra fora. Então, vou posicionar ela aqui. Olha, falaram aqui que só não tá aparecendo o correio por R$6. Mas eu aconselho vocês colocarem na transportadora mesmo, porque o correio tá meio greve, não greve. Tem região que tá levando mais de 30 dias para receberem. Não sei se você teve problema lá na sua região. Eu só transportadora, praticamente. Tá. Então, eu aconselho vocês realmente comprarem pela transportadora, porque, nossa, o que eu escutei esses dias... E a transportadora, 2, 3 dias úteis no máximo a gente recebe. Eu falo que assim, né? O correio tava muito bom, tava bem redondo. Mas agora começou umas greves, então bagunça tudo. Então, eu aconselho realmente comprarem pela transportadora. Isso. Ó, posicionei aqui, vou posicionar do outro lado, a mesma coisa. Deixo aqui essa sobrinha, né? Prestar atenção na alça para ela não ficar torcida, ela tem que ficar aqui direito da alça, no direito do tecido, sem torcer. Pensar no direito com direito que fica fácil. Isso. A gente tem que lembrar que quando a gente quer a costura embutida, a gente sempre coloca o direito com direito, né? E aí a gente vem pra máquina e passa só uma costura de segurança, que é aquela costura que fica bem na beiradinha. Você passa uma vez só? A costura de segurança, sim, né? Aqui, ó. Só pra prender aqui, porque a hora que a gente coloca o forro, ela já... Aí a gente reforça e segura. Então, aqui, ó. Ela já tá só com a costurinha na beiradinha. Aqui eu faço a mesma coisa. Tem máquina que com costura grossa, assim, ela sente um pouco, daí é só ir bem devagar que vai. Às vezes até no manual meio ajudando, tá? Assim, com a alça chique, como ela é molinha, a gente não tem muito problema, não. Ela é mais fácil de passar do que um zíper, por exemplo. Tá? Ela não tem... Então, aqui, ó. Gente, eu acho que eu coloquei alguma coisa de coração. Onde que eu apertei isso? Aqui, ó. Que daí aparecem os corações. Gente, alguém pode me ajudar? Fala como que eu tiro? Eu não cliquei em nada. Filtro. Então, mas eu não coloquei filtro nenhum. E fica passando umas coisas de coração na tela. E a aula vai ficar gravada, tá? Gente, alguém sabe falar como é que eu tiro essas flechas de coração do meu celular? Ó, do outro lado, a mesma coisa. Olha, Tana, você falou que tá paralisando. Não é problema aqui nosso, tá? Olha lá, a Rose deu risada e falou, tá cheio de amor. Sim, tá cheio de amor. Mas eu gostaria de tirar, gente. Onde será que foi? Eu não coloquei filtro nenhum. Ai, meu Deus. No final da live, na hora que a gente gravar nós vamos estar cheio de coração no rosto. E olha que semana que vem só. Ou é o dia dos namorados? Seria na live da semana que vem eu encher de coração. O Reni falou que é o pessoal mandando muito coração, mas eu acho que esse coração aqui não é isso, não. É alguma coisa que eu apertei e não sei o que é.
Eu falo que a minha live aqui é sempre bem descontraída, acontece as coisas, a gente ri junto. Não tem nada programado. Não tem nada programado. Olha, então, o projeto está no site crismaser.com.br, tá? Você vai comprar o kit já com esse tecido que tá ficando assim um escândalo a bolsa. Muito linda. Aqui já temos ela. Gente do céu, eu preciso tirar esse coração. Como é que eu faço, será? Deixa eu ver se eu sei fazer alguma coisa aí. A flechinha. Não sei. Essa daqui é... Esse aqui são as pessoas das mandando. pessoas, E não tava assim, começou. E a hora que eu ponho... O que seria isso? Que a hora que eu coloco... Ah, parou. Parou. Acho Onde que é que você apertou? Aqui, ó. É filtro mesmo. Pronto, Érica. Pronto. Muito obrigada. Porque aqui ainda tudo bem, mas a hora que eu filmo o seu rosto, fica dois corações no rosto. Não tá certo. Ó, pronto. Então, aqui a bolsa tá semi-pronta. A nossa parte de fora já tá prontinha. Agora, ela estando no direito, eu deixo as alças abaixadas. E aqui eu vou pegar o meu forro e eu vou colocar ela por dentro do forro. Então, o principal no direito, vou colocar aqui e vou prestar atenção no que é lateral e no que é a parte da frente. Então, aqui, ó, vou pegar aqui, é a parte que tem a mais larga embaixo, é o fundo ou a frente. Vou juntar aqui onde eu tenho, também pego por aqui, ó. Esse meu lado aqui vai casar tudo certinho. Né? Vou encaixar bem direitinho. Vendo ela tá, ó, perfeito. Ô, Renê, eu tinha esquecido que o frete era a partir de R$170 por R$6. Como eu falei que hoje o frete ia ser R$6, favor liberar qualquer compra frete a R$6, porque foi o que eu falei, tá? Então, pode comprar apenas esse projeto e o frete vai ser R$6. Mas aproveite que é só R$6 e põe mais coisa no carrinho. Não dá pra perder a oportunidade. Gente, eu falo que eu tenho que anotar tudo, isso eu não tinha anotado. Aqui, ó, eu tô juntando. Eu gosto de colocar primeiro aqui as partes, né, onde são as alças, né? E depois eu venho e coloco o alfinete no restante. Então, junto aqui o principal. As alças bem na lateral, né? Isso, juntando. ó. E essa parte é o que eu falo que não é difícil, mas é que mais tem que prestar atenção. Que é detalhe, como a bolsa não é um retângulo certinho, ela tem que estar bem alinhada à frente com o forro com a outra parte para não entortar a bolsa. Então, aqui, acho que dá pra ver, né? Eu prendi as 4 partes da alça. E agora eu venho e vou distribuir aqui os alfinetes, prendendo todo. Gente, eu não sei se eu tenho tantos alfinetes. Não, tá aqui. ótimo. Quer Depois eu vou presilhinhas? separando. Se você quiser presilhinhas. Então, aqui, ó, tá suficiente. Venho aqui pro... E perguntar o forro vem no kit, tá? É o estonado marrom. É o estonado. Que o tecido estonado é um coringa, né, gente? É um coringa. Eu falo que é lá no ateliê, é o tecido que a gente mais vende disparado. Eu falo que eu acho que o estonado, ele dá um charme na peça, ele valoriza a peça. Eu não gosto de tecido liso, então, e aquelas texturas muito marcadas também não é meu forte. Então, eu acho que, aqui, gente, eu tô pondo pelo lado contrário, é por aqui, ó. Alfineta pelo direito, que fica... Que é onde vai passar a costura. Pra você, se precisar tirar o alfinete. E o estonado, eu falo, a gente, com todos os tecidos que a gente tem, de diversas marcas, inclusive, o estonado parece que ele puxa a cor do outro tecido. Então, ele casa com tudo. Olha, quem fizer com comentário escrito bolsa, vai receber o link pro kit da bolsa, tá? Então, tem bastante gente perguntando como compra. Então, só
fazer o comentário bolsa, que vocês vão receber o link. E a Miriam falou que ela tem todas as cores de estonado e que sempre usa, que realmente a peça valoriza. Ai, com certeza. Eu escuto muito isso, não, porque tecido perfeito. que eu falo pra ele fazer o debronzinho entre uma estampa e outra estampa. Pra tudo. Pra tudo. Nossa. Eu falo que eu não consigo, peças que eu faço, eu não consigo fazer sem o estonado. Eu vou falar que 90% das minhas peças usam tecido estonado de composê. Sim. Então aqui, ó, eu tô com a peça toda alfinetada e eu vou costurar por dentro, tá? Isso eu faço sempre em todas as peças que eu faço. Eu gosto de costurar sempre pelo lado que tenha mais estrutura. Então, é que aqui a gente não usa manta, mas se eu tivesse com uma peça numa manta, por exemplo, ela tá sempre mais estruturada. Então, a costura por ela não deixa o tecido correr, né? Então, aí já ficou como regra que eu... E aqui você vai continuar com a linha marrom ou vai trocar? Agora eu ainda vou deixar aqui vai continuar com a marrom. Com a linha marrom. Tá. E depois eu desviro pra gente rebater toda essa peça. Aí a gente depois vou virar, a gente vai passar e vai rebater a peça. Certo. Eu já troco a linha pra deixar aqui outra coisa também. Aqui a gente tô fazendo com a linha que vocês consigam enxergar, mas o importante é sempre acompanhar, né? A cor do forro com a linha de baixo, a cor do tecido principal. E, Érica, você acha necessário dar um retrocesso onde tá passando na alça ou não? Sim, é bom, sim. Eu acabei passando aqui, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Então, ó, fazer... Isso, que aí a gente reforça. Vai e volta, vão ser 3 costuras aonde tá a alça. A gente teve a costura a costura de segurança. Aí agora a gente tá aqui um reforço na alça e depois a gente tem a costura de pesponto também, sim, né? Que já ajuda a segurar. Gente, a bolsa é muito simples de fazer. Olha, a gente tá dando 40 minutos de aula e praticamente a bolsa já está pronta. Quase finalizando. E olha, quem faz para venda, eu imagino que é uma bolsa de um modelo muito legal para venda. Vendável. Muito vendável. Tô passando aqui na alça. Olha, aqui estão falando que achava que não ia conseguir costurar na máquina doméstica, gente. Essa minha máquina costura tranquilamente, mas eu acho que todas não tem problema não. Façando devagar, né, com cuidado. Eu costuro material, os alunos, ateliê eu tenho doméstica e tenho industrial, e elas costuram na doméstica eletrônica tranquilamente. A Edna disse que quer comprar estonados. Olha, Edna, eu falo que estonados é investimento. Cada compra que você fizer no site, compra 2 cores, 3 e vai guardando, porque é assim, não tem uma cor que eu falo, essa cor não vende, essa cor é difícil. Não, gente, é muitas cores. A gente tem hoje por volta de 60 cores e todas vendem muito e todas são muito usáveis. Eu gosto muito, até em pano de copa, em vez de colocar renda, colocar o estonado. Que ele é mais fácil na hora de lavar, de passar. Eu acho que também isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que pensar se é um pano que a gente vai usar no dia a dia. Ou é de enfeite. Ou é de enfeite, né? Então, aí quando a gente coloca um tecido estonado, ele já dá aquele charme todo especial. Sai do comum, sem ter muito trabalho depois. E quem faz para venda, ele fica maravilhoso e deixa a peça mais barata, né? E o custo-benefício sai bem interessante. Aqui tá dando a volta toda. Vocês estão vendo que pela demora da volta, a bolsa fica bem grande. É um tamanho maravilhoso, viu? E aqui, enquanto ela tá fazendo a volta, eu vou mostrar essa que foi feita no linho rústico. Olha que maravilhosa, gente. Quem quiser fazer 2 bolsas, já pode aproveitar, comprar meio metro do linho e escolher um estonado pro forro, que vai junto. Aproveita esse frete hoje de R$6 e já vai ter 2 bolsas, uma estampada
Olha, as duas. É difícil saber qual tá mais linda, hein? Todo mundo. Eu amo bolsa grande, né? Toda mulher adora, né? A gente leva a casa, a gente leva a casa. Uma outra coisa que eu não coloquei, mas também a gente pode colocar um bolso por dentro. Tá? Colocar um bolso ali no forro. Bolsinho simples. Tem gente que gosta, né, de ter uma... Dá pra fazer uma necessairezinha também no mesmo tecido, ou tecido em composição. Pode fazer a bolsa na folhagem e fazer uma necessaire no listrado, que vai ficar maravilhoso. Agora, o meio metro usa inteirinho, não sobra praticamente nada, tá? Então, se quiser fazer mais a necessaire, fazer alguma coisa a mais, tem que comprar, porque a gente acabou não cortando aqui na hora. Ela até cortou um pouquinho antes da aula. Sobrou praticamente nada, né? Um lixinho mesmo. Lixinho mesmo. Não dá pra aproveitar. O que sobra são esse caneda, o que a gente tira aqui, ó. Sim. Sobra coisa de 2 centímetros aqui na altura. A gente usa todinho. Olha, esse molde fica bom em qualquer tecido encorpado, como não tem manta. Então, na sarja impermeável também vai ficar linda. Ela tem a mesma textura que esse linho, a sarja impermeável. Aquela sarja nova. Ai, sim, com aquela estampa. Ela é maravilhosa. Eu penso, eu já quero fazer. E você vende essa bolsa pronta também, Érica? Vendo. Olha lá, tem a bolsa. Pra quem não quer fazer a bolsa, a Érica vende pronta também. E com você tem sempre pronta já lá? Ou a pessoa pode escolher o tecido? Eu faço por encomenda e também tenho muitas peças à pronta entrega. Ah, então, olha. Olha, aqui então a bolsa tá costurada, né? Olha, pena que só acessei agora, mas a live vai ficar gravada no Instagram e no canal do YouTube também. Você pode assistir com muita calma depois. É isso aí, dá pra... Vai e volta. Perguntaram, Érica, o preço da bolsa pronta. Em torno de 130, 140 reais, dependendo do tecido. Nesse tecido você vende por esse valor? Isso, 140 reais. Tá. Então, aqui, vamos lá, agora a parte mais legal. Então, pela nossa abertura, eu gosto de pegar sempre lá mais longe, mais distante da bolsa. E eu venho puxando e virando. Puxo e viro. E vou empurrando aqui com a minha outra mão, puxo com uma, empurro com a outra e vou virando, ó. E ela vai saindo facinho. Saiu facinho mesmo. E não tem manta, né? A manta que quando tem manta... segurada, mas também fazendo desse jeitinho, ela vai bem tranquila. Então, aqui, a gente vai colocar todo o forro pra dentro. Vou novamente usar o meu palitinho aqui pra empurrar os cantinhos. Que aí acomoda tudo bonitinho. Olha lá, aqui um bebê nascendo, um lindo bebê. Eu falo, gente, essa parte do virar é muito legal. É muito legal. E quando a gente Cria uma expectativa agora que a gente tá fazendo, né? E quando a gente faz tudo certinho, de prender, de passar costura de segurança, dificilmente vai dar alguma coisa errada. Eu falo, tem hora que a gente faz umas coisas meio rápidas, assim, que a gente fica, ai meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? Mas quando a gente faz certinho, faz com todo o cuidado, sem pular etapa, ela... Érica, estão perguntando qual é o seu Instagram para elas começarem a te seguir. É Ateliê Érica Assis. Érica com K. E tudo junto, tudo minúsculo. Tudo junto, tudo minúsculo. Tá, então Ateliê Érica Assis. Segue lá que vai ver coisas maravilhosas. E vai ter novidades logo em breve, né? Em breve tem novidade. Então, vão seguindo que em breve vai ter novidades maravilhosas. Aqui, estamos quase lá, ó. Então, esse cantinho, tá vendo? Empurrando aqui. Você pode usar
Só cuidado com usar a ponta de tesoura, hein? Que aí Sim, faz uma coisa estrago. que tem a ponta, mas uma a gente ponta usa- arredondada, né? Um hashi comum, uma coisa de pontinha redonda, é tranquilo. Então, aqui, ó. Gente, olha que linda e que rápido que foi fazer a bolsa, Muito hein? rápida. Agora, a gente vai aqui, vai pro ferro, vai passar aqui pra assentar toda essa costura. Também, a gente tem um rolinho também que a gente costuma usar, que é como um vincador, que a gente vem, dá pra usar também assim. É que o ferro é nosso melhor amigo, né? Sim. Então, ó, a gente vem acertando, ó. Passar para você o ferro, para você já ligar. Deixei ele para cá. A sua alça, geralmente você deixa com qual medida, a Erika? Estão perguntando. 55 a 60 centímetros. Ó, então a alça tá com Eu, 50... como sou muito alta, eu uso 55 pra mim. É mentira, viu, gente? Olha lá, e continuem comentando bolsa, que vocês vão receber o link para quem quiser comprar o projeto, que vai vir o projeto, os moldes e o tecido para vocês montarem a bolsa. E a alça, vocês podem entrar em contato ou pelo Instagram ou direto no site da Erika Assis, que ela vende essas alças. Olha lá. Tem aqui também, lá eu tô fazendo umas alças de corda também, que ficam super legais, tá bem moderna. Então, ela tem um nó aqui, assim, dá pra fazer também. A gente usa 2 alças, tem alça com regulagem, nossa, tem uma infinidade de coisas. E aí a gente vai modificando, né? Dá pra usar o tecido diferente, alça diferente, e a gente usa esse mesmo... Olá, Erika, adoraram você dando aula, falaram que precisa vir mais vezes na Cris Maser. Eu vou preparar mais coisas. Olha lá, quando você vier passear por Campinas, que não é tão longe, Bauru de Campinas, você fala, ó, tô indo pra Campinas, vamos fazer alguma coisa. Uma live. Não pode deixar, que eu vou preparar outras coisas. Pra passar. E logo eu tô de volta aqui. Aí vamos preparar umas coisas especiais também, com... Ó, aqui então... Parece aqui, que vai oi? pegar, Não pega, pode, ele passa mesmo, dá a impressão que ele vai derreter. Eu também, já que eu comecei a usar isso aqui, eu tive essa sensação, mas ele... E o ferro ficou a tomada para quem é canhoto, então dá meio confuso aqui. Como eu sou canhota, no dia que montou eu achei que ficou perfeito. Depois que quando eu começo a usar, que eu falo, gente... Eu vou levantar aqui só pra ficar mais fácil também, porque... Muita gente elogiando, adorando a aula, adorando a peça, que ficou maravilhosa, que você dá uma excelente aula. Eu sou super detalhista. Eu gosto de explicar direitinho o que eu faço, ensino mesmo da maneira que eu faço, que eu gosto de aplicar em todos os produtos. Parece que tá pegando aqui. Mas ele volta, viu? Esse aqui tá ótimo. Então, aqui, ó, a gente já assentou, né? A costura tá bem assentadinha. Agora, eu vou trocar a linha pra deixar aqui com essa corzinha do fundo. Então, vai ficar na parte de baixo um marrom e na parte de cima um cru, né? Pra ficar bem... Certo, então vai trocar só a linha de cima, tá? A bobina da máquina vai manter a mesma linha. A marrom embaixo e a cru em cima pra... Olha lá, vou mostrar de novo aqui pra quem tá entrando agora. Bastante gente falou, acabei de entrar. Olha, então aqui é a bolsa na opção no linho. Daí pode utilizar um estonado mais claro ou mesmo um estonado escuro pra dar um contraste. E aqui é a bolsa que tá fazendo hoje, igualzinha de hoje. E para quem
gosta de verde, nós temos a opção do tecido também no verde. Ele aqui tá numa almofada. Eu falo, esse tecido, esse linho estampado, ele é muito versátil. Então, até aqui a gente tá com 2 almofadas. Ele tem na folhagem e eles têm também no listado. Marrom, listado, verde, listado. Fica muito lindo. Precisa ajuda, Érica? Não, tá aqui, vamos ver. Você vai trocar a bobina também? Vou trocar que eu toco a bobina clara. Ah, tá. É verdade. Tava, ao contrário, tava a linha escura em cima e a bobina clara, né? Olha, aqui a gente tá com os estonados verdes. Todo mundo adora ver os tons estonados, né? Olha aqui, eu falo, tem pra todo tom de verde, né? Porque verde, eu falo, verde e azul é bem complicado na hora de você tá combinando. São 2 cores meio chatinhas de combinar. Então, é interessante você ter vários tons de verde, vários tons do azul, em função do tecido que você vai usar depois. Olha lá, a Cláudia falando que arrasou nas lives da semana, que a gente teve uma ontem também. Pronto aqui, já trocou? Prontinho. Então, agora vamos voltar. Agora que a gente vai saber, né? A última parte, ela vai estar fazendo o pesponto. Aqui também, eu vou começar a fazer, como a gente dá o retrocesso, eu começo na lateral e a minha linha tá clara em cima. Então, pra eu evitar ficar com aquela costura mais grossa em cima do marrom, eu vou começar na parte clara, né? Não preciso necessariamente começar lá na pontinha, que é mais grossa. Eu começo pra cá e vou pegar aqui onde tá a estampa clarinha, que aí onde fica mais cheinho de linha não fica aparecendo, né? Se eu pegar aqui em cima do desenho, a gente enxerga mais. Será que tá misturando? Vamos ver. Isso aqui também, ó. Eu costuro sempre de pesponta, assim, um pouquinho menos que um pé de máquina. E aqui eu vou cuidando pro fogo não vir pra cima. Tá dando pra ver? Tá. Ele não tá costurando. Ah, não foi. Peraí. Então, vamos arrumar essa bobina. Por que será que não foi de novo? Eu troquei aqui, A máquina só gosta da dona. Então, Érica, eu vou falar pra você segurar o celular aqui. Isso, aí você... E eu vou... Ele tá virado pra lá. Tá. Você vai mostrando a bolsa, as coisas, e eu vou aqui colocar a bobina. Tá joia. Peraí, deixa eu vir pra cá. Eu vou, inclusive, pegar aqui agora Deixa eu dar uma testadinha antes de finalizar aqui. Aqui, ó. Acho que você não tinha entrado, tá vendo? Tem que passar aqui, dar a voltinha. Ah, da voltinha. E travar. Aqui tá pra testar. Aqui, esse eu vou até mostrar aqui pras meninas, ó. Esses tons também, eu acho ele sensacional. Essas 3 cores, principalmente, elas combinam também com tudo, gente. É muito bacana. Eu falo que, olha, estonado é vida. Não, estonado, realmente. Eu vou testar aqui, mas tá funcionando. Aí, perfeito. Prontinho. Vamos voltar pra aula aqui. A Érica é a primeira vez que tá usando a máquina aqui, então... Ainda tô perdida com ela. Tá meio perdida. A gente acabou não fazendo testes antes, dando uma... Então, vamos lá. Aqui, então, eu vou continuar mantendo o meu pezinho, minha agulha do lado, bem pro lado direito. Só que eu vou usar agora, eu não vou fazer mais aquela costura de meio centímetro, vou deixá-la um pouquinho menor ainda. Eu uso meio pezinho da máquina. Como a gente alinha aqui, agora eu vou alinhar aqui pelo meio do meu pezinho, tá? Então, vai ficar mais... Bem na ponta mesmo. Fica bem... Acho que dá pra visualizar. Agora só pra chegar na parte escura, acho que dá pra ver melhor. É hora que começa a sair aqui a costura, a gente já vai mostrar. Tá vendo? Olha, bem na pontinha mesmo a costura. E continuou com o ponto 3,5. Isso.
Ai, obrigada, Alô. Os tecidos da Cris Mazen são maravilhosos. Eu gosto que, assim, eu falo que fico bastante feliz que nas lives eu recebo muito elogio da qualidade do tecido, da qualidade de atendimento, sabe? É uma coisa que eu fico bastante feliz, eu prezo muito por isso. Eu falo que eu não mudo qualidade de base, não adianta. Tem gente que fala, ai, fulano tá com preço mais baixo, abaixou, mas não tem milagre, gente. Para eu conseguir abaixar preço, eu tenho que abaixar a qualidade de base. E isso eu falo que é inegociável aqui na Cris Mazen. A gente sempre trabalha com tecido de qualidade. Eu falo, as meninas às vezes também falam, ai, mas tá caro. Eu falo, gente, não é caro, é qualidade. Falei, a qualidade de tudo, até pra gente, lojista, desde o atendimento, né, do jeito que o tecido chega pra gente, tudo é diferente. Que bom, essa parte eu nunca escuto. Tudo do lojista diferente. A gente não escuta tanto. Que bom. O jeito que o tecido já vem dobradinho, vem tudo organizado. Ai, legal. Aqui, ó, também tem, né, pra passar na outra, eu já fiz assim, eu parei aqui, mudei a linha pro marrom, depois eu voltei pro clarinho, tá? Mas depois que eu fiz, eu já vi que o botãozinho, ele acaba escondendo. Mas eu entendi que eu sou exagerada no meu... Ou se a pessoa não quer fazer esse detalhe, ele pode pular. Não dá problema. Não tem problema nenhum, é só um detalhe. Daí dá pra puxar os fios pro lado de dentro e dar um nozinho pra não ter retrocesso, né? Também. Pra não ter, ela tá falando dessa costura clara que ficou em cima do marrom, que pra ela incomoda isso. Então ela trocou a linha, mas eu acho que dá pra parar aqui e voltar aqui, que não tem problema, Érica. Que a pessoa não quiser trocar a linha só pra esse pedacinho. Eu falo que a parte de valores, eu falo, quando você vê o total numa peça de um tecido para outro, a diferença final não é tão grande. Não é tão grande, exato. E o trabalho que você tem para fazer um trabalho manual mesmo é muito grande. Então, dá um diferencial na peça, você tá com tecido. E a qualidade é essencial, porque você tem um trabalhão para fazer, né? E depois você lava essa peça, né? Vamos supor uma peça de mesa posta. E aí, quando você vê, o tecido manchou, desbotou, né? Então, entorta, tem a trama muito fininha. Aquela trama grossa, eu falo que a trama buraquenta. Né? E eu falei, então a qualidade, eu falei, as pessoas têm que comparar coisas iguais. Não adianta comparar valor de coisa diferente. Exatamente. Diferente. Então, eu falo, o trabalho artesanal, ele tem que ser feito com coisas de qualidade. Porque eu acho. É o valor dele. É o valor, e ele daí aparece, né? Até a Rose Perus tá falando aqui. O tecido é o diferencial na beleza da peça. A Rose é uma que ela valoriza muito os tecidos, a estampa até, ela tem várias estampas exclusivas dela. Por quê? Porque a pessoa, eu falo, quem vai comprar uma peça, ela se encanta primeiro pela estampa, pelo visual do tecido. E você consegue visualizar, né? E que nem você falou, dá diferença. É a mesma coisa você querer comprar um lençol 400 fios pelo mesmo preço de um lençol de 150 fios. Sintético. Não adianta você comprar Não adianta, tem que ser mesma qualidade, mesmo tipo de base, mesmo fio. E isso eu falo que realmente eu não negocio essa parte. Eu falo, não adianta e a gente não vai mudar. Eu tô vendendo na loja física, eu tenho há 4 anos e meio e já vendi há um tempo antes online. Desde que eu comecei, a Cris foi a primeira marca de tecido que eu comprei, foi. Ah, legal saber. E desde então, é o forte do meu ateliê. Não é porque eu tô aqui não, os meus tecidos. O forte são os tecidos da Cris. Obrigada. Eu tenho desde
Não tive nenhum problema, em nenhum aspecto até hoje, graças a Deus. Não tenho, o retorno dos clientes são sempre positivos. Ah, legal. Fico feliz em saber. Muito bacana. Aqui chegamos à volta toda. Corta bem. Aqui que eu falei, ó, da gente começar, né, pela parte clara, pra poder não ficar aquela coisa E não muito aparece. radinha, porque aí não aparece, Sim. né? Então, São corta pequenos aqui, detalhes que vão fazem uma fazendo diferença numa peça. né? Então, aqui... Aí a gente vai fechar depois aqui, ó. Vamos e fechar com pontinhos à mão, tá, gente? Essa parte não vamos terminar agora. Os pontinhos depois E à depois mão. vai ser feito um ponto Isso, invisível. E quem não ponto sabe fazer, invisível. agora tem lá a aula de ponto invisível. Aí aqui a gente pode finalizar. Por exemplo, eu não gosto de botão. Podia ter embutido aqui uma tira pra amarrar. Pode fazer com um botãozinho por dentro também, o botãozinho imantado, aquele botão que a gente vira as perninhas. Pode fazer com aquele botão imantado também de rebite, não tem problema nenhum. E eu usei nessa peça um outro botãozinho. Ó, a Fabi disse que foi a primeira vez que ela fez compra agora no site, gostou bastante do site, achou prático. E você depois nos conta quando receber, tá? E se for da região de Bauru, vai visitar a Érica. Isso. Aqui eu tô usando um botãozinho diferente, que ele dá um detalhezinho também na peça. É um botão imantado também, não preciso de balancinho pra colocar, eu só encaixo ele aqui, né? Ele fica com um detalhezinho pra fora, e aqui eu aperto ele um pouquinho só pra ele ficar quietinho ali, deixo ele bem centralizado certinho. E... Gente, que legal, esse botão não muito conhecia. legal. E aí aperto ele um pouquinho com Um alicate. alicate. Aquele alicate comum que a gente usa de biju. Que a gente usa na costura bastante. Então, ele só encaixa aqui, ele dá um detalhe. Olha, fica muito bonitinho e realmente tampou a linha. Praticamente tampou. E aqui, o outro lado, Você também tem esse botão. tenho também. Tá, olha, tem muitos acessórios. Muitos acessórios. Vou pôr aqui bem pertinho pra vocês Até para as verem. bonequeiras de plantão, como é uma paixão, eu tenho tudo que eu busco pra mim, eu já busco pra loja também. Então, tem bastante acessório. E qual o seu endereço lá em Bauru, para quem for da região e que quiser te visitar? É super fácil, é na Getúlio Vargas, 1480. Fica bem encostado com o Banco do Brasil. Que também em breve teremos novidades. Olha lá, cheio de novidades. Cheia de novidade. Todo mundo adorando esse botão Ó. e vocês encontram no site Érica Assis. Ó, aqui, É Ateliê Érica Assis. Ateliê Érica Assis, Tá. isso. Aqui, ó, dá pra gente ver, tá vendo? O cuidado que a gente teve de colocar, olha como as costuras encontraram bem certinho. Por isso que eu falo, prende, não tenha preguiça de fazer costura de segurança. E aí, a nossa peça tá prontíssima. Olha, tem uma pessoa que perguntou a medida dela final. Vamos pegar a régua aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma régua aqui, a gente vai medir. Ó. Gente, eu gostei desse botão também. E ele é muito prático Muito para prático, colocar. né? Deixa eu só colocar aqui. Olha, fica uma bolsa bem grande. Vou passar pra cá isso. Ó, ela aqui de ponta a ponta, ela tá exatamente com 60 centímetros, tá? E aqui o meio, ela fica com aproximadamente 30 centímetros de altura. Um pouquinho mais. Peraí, que aqui ela dobrou. 35, mais ou menos. Gente, fica uma bolsa bem grande. Olha, fica uma bolsa... Olha, ela tá alta. vazia. Vou afastar um pouco pra mostrar. Ela tá vazia e você vê que ela tem uma estrutura. Que o tecido é bem Uma outra estruturado. coisa também que a gente pode fazer na lateral, a gente também pode colocar uma tirinha por dentro para amarrar. Que aí ela fica aquele modelinho que fica viradinha assim, ó. Ela como se ela fosse presa aqui, acaba ficando uma bolsa 2 em 1.
né? Você pode usar ela fechadinha. Ah, pra ela ficar menor. É, né? Sabe o que dá pra mostrar? Colocar ela parou. Ela para, ó. Porque aqui a gente faz uma amarradinha, põe uma tirinha de um lado, né? Como se fosse um viazinho dobrado aqui e um na outra ponta. E a gente dá um lacinho por dentro e ela fica assim. Se Aí, quiser ela uma diminui, bolsa menor. É. Mas ela para até Ela quase para, sem amarrar. é. Se tiver pouca coisa Pouca dentro. coisa dentro. Gente, ficou maravilhosa. Todo mundo falando aqui apaixonada, apaixonada. E dá pra colocar um botão também. Dá. Também. Dá também. Ela junta. Se quiser colocar aqui um botãozinho aqui, também que a gente Nessa possa parte abrir aqui, e ó. fechar, também pode. Sim. Né? Ela é muito versátil. Se quiser ela mais estruturada, também pode colocar uma mantinha, uma manta R1, colocar uma manta... Mas é que eu acho, a manta R1, eu acho que ela sai um pouquinho da proposta da bolsa. Sim, eu acho né? ela mais mole mesmo. Eu acho que aquela manta âmbar, que é a manta de algodão, se quiser Sim. dar uma estruturadinha, alguma coisa assim, é melhor. Sim. Mas com esse tecido, eu digo que não precisa de nada. Ela tá... Porque tanto o linho quanto o estonado também já tem uma texturinha diferente daquele tecido comum, Sim, né? ele tem uma Então, estrutura. Aí... A Sônia tá dizendo parabéns pra Érica e pra mim. Usa muitos tecidos que compra no um ateliê, mas nunca tinha tido prazer de assistir às lives. Agora estarei sempre presente. Ai, que bom. Muito bom. Aqui nós temos live toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Você faz live, tem alguma data certa? Não, você? eu tô preparando algumas coisas já pra lançar nas próximas semanas. Vou começar a fazer também, gravar também alguns projetos. E aí eu vou colocando lá, todo mundo se puder seguir, aí a gente já vai colocando todo mundo a par das datas. Sim, e tudo aqui mais. também nós divulgamos no Instagram o que vai ser ensinado e nos grupos de WhatsApp. Que nem semana que vem, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu, que não sou professora, faço coisas bem básicas, vou fazer um trilho de mesa. Eu falo, é mais bate-papo do que costura, porque as minhas peças são bem básicas. Um patchwork só com estonados. Ó lá, tá vendo? A Érica já se empolgou, já tá pensando numa segunda aula aqui, hein? Gente, ó, vamos programar, ver uma data que você pode vir em julho. Sim. E a gente já sai daqui já preparado, faz uma divulgação maior, porque a gente fez bem corrido. Foi bem corrido. Mas adorei a presença de todos vocês. Eu vou virar pra olhar pra vocês também. Aqui. Adorei a sua presença, Érica, adorei as nossas amigas, a gente teve uma média aí de 60 pessoas com a gente, legal, curtindo, muito elogio pra sua aula. Que bom, obrigada, meninas. Eu vou estar na Mega passeando, eu vou estar um dia no Tom com Tom, no ateliê Tom com Tom, vou divulgar, mas não vou ter stand, você vai estar na Mega? Eu vou também, vou estar na Mega todos os dias, mais ou menos em torno do meio-dia, às 2 horas, vou estar no stand do ateliê na TV. Tá, mas não vai ter um stand Não seu. vou ter stand meu, por enquanto. Tá, joia, então. Tá. Um beijo a todas, muito obrigado da companhia e até quinta. Até, meninas. Obrigada. Um beijo.